Glória a Deus, amados. Estamos aqui online para nós fazermos mais um culto da nossa abençoada rede Moriá. Espero que você esteja aí do outro lado, com muito desejo no seu coração, assim como nós estamos aqui, de sermos tocados por Deus nessa noite. Eu queria orar para nós darmos início ao nosso abençoado culto, que nosso coração possa estar desejoso por mais do Senhor nessa noite. Amém, querido? Se você puder, aí onde você está, não sei se você está na sua sala, no seu quarto, onde é que você esteja, gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e nós nos rendêssemos a Ele. Amém? Pedir graça para Deus, mesmo online, no mesmo ambiente, o mesmo Espírito, nós podemos ser tocados por Deus nessa noite. Amém, querido? Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o Teu nome por essa estratégia, por esse mecanismo que o Senhor nos proporcionou a internet, de chegar tão longe, Pai, através da Tua Palavra, e nós te louvamos nessa noite. Nós colocamos o nosso coração, nós colocamos o desejo do nosso coração por mais da Tua presença nessa noite. Nós te louvamos por essa rede, por cada pessoa que está, Deus, nesse momento conectado, ouvindo, recebendo algo do Teu coração para as nossas vidas. Nós queremos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja em cada casa, em cada coração nesse momento. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Deus, eu lanço agora fora do nosso meio toda preocupação, toda distração, tudo que não vem de Ti. Deus, nós queremos ter a mente do Senhor, nós queremos, Senhor Deus, nos conectar ao Teu Espírito nessa noite. Por isso, Deus, nós nos rendemos a Ti e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Vamos adorar a Deus um pouquinho nessa noite, amém? O André está aqui hoje, um presente de Deus, embora seja meu genro, né? Um presente de Deus para a minha vida, para a minha família. Nós vamos adorar a Deus junto com Ele. Amém. Amém, queridos? O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu,
onde estás? O Rei ressuscitou e Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Te louvamos, Deus, pois vive pra sempre. Morreu com morte de cruz, mas ressuscitou para que eu pudesse ter vida e vida contigo, Senhor. O Senhor venceu na cruz, pra sempre vive. Ontem, hoje és o mesmo e pra sempre tu serás.
Glória a Deus, né? Que tempo precioso nós estarmos adorando a Deus, podendo junto glorificar o nome dEle. Nós vamos agora orar por cada pedido de oração que foi colocado no grupo hoje, cada pedido sobre enfermidades. Nós queremos agora estar orando, declarando a cura do Senhor. Você que está em casa, estenda suas mãos para cá e comece a declarar a cura do Senhor e a vida do Senhor sobre cada um. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, em unidade, como corpo, ó Deus, declarar, Pai, a cura do Senhor sobre cada enfermo, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre cada pedido de oração, Pai, que nós tivemos hoje. Nós te pedimos, ó Deus, visita, Pai, com as tuas poderosas mãos, ó Deus, trazendo cura, trazendo libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Todo sintoma de Covid, ó Deus, nós determinamos cesse em nome de Jesus. Problemas de AVC, problemas de nervo ciático, de coluna, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos em nome de Jesus, declaramos a tua cura, Pai, em nome de Jesus, liberamos uma palavra de cura, declaramos a saúde de Cristo, ó Pai, sobre cada um, Pai, colocamos a vida do Senhor Orlandino, que fez a cirurgia hoje, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja sobre ele, ó Deus amado, trazendo, ó Deus amado, a restauração da saúde dele, Pai. Em nome de Jesus, vem com o teu poder, Pai. Manifesta o teu poder sobre cada um, Pai. Nós cremos, ó Deus, que maior do que qualquer enfermidade, Pai, nós cremos que é o teu poder, Pai. Por isso, em unidade, como corpo, ó Deus, nós liberamos nessa noite, ó Pai, uma palavra de cura, Pai. Visita cada família, Pai, não só com a cura física, mas também com a cura emocional, trazendo paz sobre os lares, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita cada casa nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Cremos, por isso falamos, sejam curados pelo poder do nome de Jesus. Amém, amém. Seja assim sobre a vida de cada um nessa noite. Que o Senhor esteja fortalecendo cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Recebe a cura aí? Amém, querido? Nós criamos esse grupo, abrimos o grupo na terça-feira hoje para nós colocarmos ali, tem uma lista de pedidos de oração e é muito importante, se você está assistindo esse culto online, essa nossa transmissão online e tem algum pedido de oração, na próxima terça-feira nós vamos abrir o grupo novamente para quarta-feira, nós orarmos, declarando cura sobre cada enfermo. Amém, querido? Então, se você, da próxima semana, tiver algum pedido de oração e não tiver no grupo, nós fizemos um grupo, colocamos o nome de muitas pessoas lá, e se você tiver algum pedido no grupo de oração por enfermidade, coloque ali no grupo, nós vamos estar aqui toda quarta-feira orando por esses pedidos e crendo no milagre de Deus. Amém, querido? Glória a Deus, mais um culto. Estamos aqui com muita alegria em nosso coração para poder receber da parte de Deus algo poderoso daquilo que Deus quer falar em nosso coração nessa noite. Amém, queridos? E eu quero compartilhar algo muito propício a esse tempo que nós estamos enfrentando, tempo de lutas, tempos de batalhas, tempo de guerras, tempo de pelejas, tempos às vezes muito difíceis, mas tempo também onde nós podemos provar ainda mais do poder de Deus em cada situação, ainda mais da graça de Deus em cada situação. Amém, queridos? E eu quero compartilhar um texto, é um texto muito conhecido, está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, eu acho que todos nós
já lemos esse texto. Você que não leu, vai ler junto comigo hoje. 1 Samuel capítulo 17 fala da batalha que Davi teve com Golias ali, enfrentou aquele gigante. E quantos gigantes nesse tempo têm se levantado na nossa vida para tentar nos paralisar, para tentar nos impedir de nós enxergarmos o propósito que Deus tem na nossa vida, aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Quantas situações se levantam em nossa vida, quantos gigantes se levantam em nossa vida. Mas cada gigante que se levanta na nossa vida nesse tempo, cada situação difícil que se levanta na nossa vida nesse tempo, na minha e na sua vida nesse tempo, nós cremos que maior é o poder de Deus sobre todas as coisas. A Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas que tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, nós somos a imagem e semelhança de Cristo e nós podemos vencer, não na força humana, não na força do nosso braço. Nós vamos ver aqui como que Davi, as armas que Davi usou, as estratégias que Davi usou, que Deus deu para Davi, assim como tem dado para mim e para você nesse tempo, para nós vencermos os gigantes e as situações adversas que se levantam em nossa vida. Amém? Está preparado aí? Você já pegou a sua Bíblia, ou o seu iPad, ou o seu celular, smartphone, o que quer que seja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós não vamos ler todo o texto, vamos ler apenas a partir do verso 23 ao 53. Se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler agora. Amém, queridos? 1 Samuel 17, capítulo 17, do verso 23 em diante. Acho que você já leu esse texto, talvez mais de uma vez, mas nós vamos ver como que a palavra de Deus ela se renova. Deus, amado, Ele me levou para esse texto. Eu já ministrei algo muito parecido, mas Deus me tornou a voltar os meus olhos para esse texto, para a situação que Davi viveu naquele tempo e para algumas situações que nós estamos vivendo nesse tempo de lutas, de aflições. Mas Davi nos ensina, em meio às batalhas, que maior é o poder de Deus. Davi se refugia em Deus. Aqui nesse texto de 1 Samuel, capítulo 17, Davi nos ensina algo poderoso. Eu tenho convicção nessa noite que você vai receber uma palavra vinda de Deus para a sua vida. Amém? 1 Samuel 17, capítulo 17, verso 23 em diante, diz assim: E estando ele ainda falando com eles, aqui está falando de Golias, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras a Davi, que as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Era um gigante, amado. Era um homem imponente, era um homem que dava medo. Verso 25. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Aqui Saul, era o rei na época, existia uma recompensa para quem lutasse ou para quem guerreasse com Golias, e até aquele momento não tinha aparecido ninguém. Uma proposta muito boa dessa do rei, né, amado? Você ficar rico e casar com a filha do rei era uma oferta muito boa, né? Mas vamos seguir. Verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este homem, a estes filisteus, e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o rei o Deus do exército vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a sua presunção e a maldade do seu coração,
que desceste a esta peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para o outro lado, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras de Davi, havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Começa as dificuldades, se opondo a Davi aqui, amado. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava a ovelha do seu rebanho. Eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da sua barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai, e Deus seja contigo. E Saul vestiu a Davi com suas vestes, e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze, e vestiu com uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Verso 40. E tomou no seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou a sua mão a fundo, e foi aproximando-se dos filisteus. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para que tu vires contra mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, a Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda a congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa, e caiu com o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e a matou, e lhe cortou ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Amado, aqui é uma palavra que eu e você, nós certamente já vimos ou já ouvimos em algum momento da nossa vida. Uma guerra sendo
travada uma luta, uma batalha muito importante. Golias, o gigante, por 40 dias ficou afrontando. Davi tinha mais irmãos que eram muito maiores que ele, irmãos que é muito mais preparado para a guerra, humanamente falando, do que ele. Mas, amado, até aquele momento, o gigante fica 40 dias afrontando, olha, tem alguém aí para me enfrentar? Afrontando as pessoas que serviam a Deus. E até aquele momento, ninguém tinha feito nada. Até que Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando do pasto do seu pai, sai para levar almoço para os seus irmãos mais velhos. Olha que interessante, propositalmente, Davi chega naquele momento onde Golias estava afrontando o povo, tentando procurar alguém para guerrear contra ele. Saul, vendo aquele contexto, oferece riqueza àquele homem, oferece a sua filha como recompensa para quem guerrear contra aquele filisteu e quem o matasse, mas até aquele momento ninguém tinha feito nada. Mas propositalmente Davi chega naquele momento, olha aquele contexto, olha aquela situação, vê Golias afrontando o Deus de Israel e Davi pensa, diante de tantos homens aqui ninguém vai enfrentar esse gigante? Mas, amado, para pensar, humanamente falando, era impossível de um soldado com a força natural vencer Golias. Golias era preparado, tinha uma estatura muito maior do que todos que estavam naquela região. E todos temiam lutar contra Golias. Por isso, amado, que muitas pelejas que são travadas em nossa vida, muitas situações que se travam em nossa vida, elas são impossíveis de vencê-las de uma maneira natural. Davi entendia que de uma maneira natural ele não poderia vencer aquele gigante. Como os irmãos de Davi, como aquelas outras pessoas que estavam muito mais preparadas que Davi para aquela peleja, tinham medo, ficavam constrangidos de enfrentar aquele gigante chamado Golias. Impunha medo. Era muito maior, muito mais preparado do que qualquer um. E Davi chega naquele momento e diz o seguinte: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel? Vocês não, em outras palavras, vocês não vão fazer nada? Vai deixar ele afrontar o Deus de Israel sem vocês tomarem nenhuma atitude? E é aqui, amado, que nós aprendemos as armas que Davi usou, as estratégias que Davi usou para guerrear contra Golias. Davi entendia que humanamente era impossível derrotar. Mas Davi, amado, vai sob uma direção de Deus no riacho, pega 5 pedras, 5 feixes de pedras lisas. Davi era um homem que muitas vezes ele tinha batalhas e lutas pela frente e enfrentava as lutas não sozinho, mas Deus enfrentava por ele. Deus guerreava por Davi. E Davi pensou naquele momento, puxa, Deus já me livrou de um urso, Deus já me livrou de um leão, eu os feri e eu os matei com a graça de Deus. Esse vai ser mais um gigante que Deus vai vencer por mim, que Deus vai batalhar por mim, que Deus vai guerrear. Nós podemos passar lutas, amados. Nós podemos passar situações difíceis, mas nós temos um Deus que ela está acima de todas elas. Deus está acima de todas as circunstâncias. Deus está acima de todas as adversidades. E Davi tinha convicção disso. Qual foi a primeira estratégia que Davi usou para vencer aquele Golias? Davi, amado, de tantas qualidades que Davi tinha,
mas eu quero destacar nessa noite uma delas. Davi era corajoso. Cutuca o seu irmão se estiver perto de alguém e falou: Deus já te fez corajoso, hein? Você é corajoso em Deus. Eu e você, amado, nós temos que ter coragem. Deus sabia que Davi, naquele momento, precisava ter coragem. Não coragem nele, mas coragem na força que vinha de Deus sobre a vida dele. Na ministração passada eu falei sobre Sansão. Não era Sansão que destruía aquelas pessoas, que destruía os filisteus, era algo que vinha sobre a vida de Sansão. E Davi, amado, sabia que ele poderia confiar em Deus. É interessante essa palavra corajoso. Quando Moisés, o Senhor recolhe a vida de Moisés, Moisés morre. E tinha que ter um sucessor de Moisés. Quem era o sucessor? Quem era o filho espiritual de Moisés? Quem ia dar continuidade no processo que Deus começou através da vida de Moisés? Era Josué. Em Josué capítulo 1, nós vemos Deus falar algo poderoso para Josué. Nós vemos Deus falar: Josué, ser forte e corajoso. O que Deus estava dizendo, Josué? Você precisa ter coragem, você precisa ser forte, mas é eu que vou te dar essa coragem, é eu, Josué, que vou te dar forças para você conduzir o meu povo. Por que Deus fala, Josué, ser forte e corajoso? Porque depois que Moisés morre, Josué fica espantado com aquilo que poderia acontecer com a vida dele. E Deus, conhecendo o coração de Josué, em Josué capítulo 1, a primeira coisa que Deus fala para Josué: Josué, eu vou ser com você. Assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu vou ser com você. Moisés guardou as minhas leis, você vai ter que guardar. Moisés meditou na minha palavra, você vai precisar meditar nela. Mas Deus fala: Josué, você precisa ser corajoso. Davi, amado, de tantas características, Davi era corajoso. Por que Davi era corajoso? Eu tenho medo, eu tenho receio. Sabe que Davi era corajoso? Deus falou muito forte no meu coração, querido. Porque Davi sabia o Deus que ele servia. Sabia que como Deus tinha feito na vida de Davi, com o urso e com o leão, Deus estava preparando a vida de Davi para batalhas maiores. Assim, amado, somos nós que servimos a Deus. Deus, Ele está nos preparando nesse tempo para nós enfrentarmos situações que vão surgirem na nossa caminhada com Deus. Para nós entendermos que Deus, Ele faz as coisas loucas para confundirem as sábias. Deus, Ele usa aquele que é desprezado. Deus, Ele levanta o abatido. Deus é um Deus que pega o necessitado do monturo e faz se assentar com os príncipes do seu povo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas o que Davi precisou fazer para enfrentar aquele gigante foi ser corajoso. E Deus, nessa noite, Ele quer que nós sejamos, amado, corajosos. Não temer algumas situações que tentam nos abater, e muitas delas, amado, conseguem por um tempo nos abater, nos deixar triste, nos deixar para baixo. Mas quais foram essas estratégias? Quero pegar 4 ou 5 delas para nós compartilharmos muito rápido nessa noite, mas com muita profundidade. Não superficial, mas com muita profundidade. Primeira estratégia que Davi teve. Davi, amado, ele foi para a batalha. Davi não
desistiu e nem olhou o tamanho do gigante, porque sabia que Deus ia pelejar pela vida de Davi. Davi, ele se ofereceu. Davi, ele se prontificou. Davi, ele entrou naquela batalha. Foi Davi que procurou aquela batalha? Foi Davi que levantou um dia de manhã e falou assim, eu vou enfrentar algum gigante. Não. Mas Deus colocou Davi. São situações, amado, que vão se levantar em nossa vida. Muitas delas vão ser inevitáveis acontecerem na minha e na sua vida. No mundo tereis aflições. Eu e você, nós não somos isentos de passar por algumas situações que nós não queremos passar. Gigantes que são às vezes levantados na nossa vida. Talvez você tenha, eu e você hoje, nessa noite, nós tenhamos vários gigantes tentando nos amedrontar. E às vezes algumas situações conseguem fazer com que a gente retroceda. Mas a primeira estratégia que Davi fez, Davi foi para a batalha. Davi não temeu, amado. Davi sabia que aquela situação ia ser para glorificar o nome do Senhor. Primeira estratégia que Davi usou, ele foi para a guerra. Ele não ficou com medo. Teve coragem de enfrentar aquela situação. Segunda estratégia que Davi usou, amado. Muitas vezes tem situações que nós começamos, nós entramos na batalha. Eu vou orar por essa enfermidade. Eu vou pelejar por isso. Eu vou orar por essa situação, N situações. E nós começamos naquele momento ali e ficamos firmes por um momento. Mas quando nós não vemos a situação se reverter ou as coisas acontecerem da maneira e do tempo que nós achamos que deveria acontecer, muitas vezes o que acontece? Nós vamos perdendo automaticamente a nossa fé. Aquela força que nós tínhamos, aquele vigor que nós tínhamos no começo, já não é forte como nós tínhamos. Ele vai enfraquecendo quando nós não vemos os resultados de algumas orações que nós fazemos. Segunda estratégia que Davi usou, amado, ele permaneceu confiando em Deus. Mesmo diante de contendas, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de situações de afrontar Davi, Eliabe chega para Davi, amado. O irmão mais velho chega para Davi, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, moleque, o que você está fazendo aqui? Cadê aquelas poucas rebanhos? Cadê o pouco rebanho que você estava cuidando do pai? Você deixou sozinho? Não, Davi era responsável. Davi deixou alguém cuidando para ir para lá. Eliabe tenta afrontar, amado. Mesmo o irmão de Davi estava sendo um instrumento do inferno para falar na vida de Davi. Ou quem que você pensa que é? O que você está fazendo aqui? Nós somos mais preparados que você. O que você está fazendo aqui com essa sua... Ainda chamou Davi de presunçoso. Você é um nanico, rapaz. Você não está preparado. O que você está fazendo aqui com a sua arrogância, com a sua prepotência? Se Davi falasse, se Davi entrasse na ideia de Eliabe, Deus não tinha feito o que fez na vida de Davi. Mas Davi, amado, ele não ouviu os comentários. Davi não deu atenção para aquilo que Eliabe estava falando dele, que não era verdade. Tinha algo muito maior do que aquilo que Eliabe estava fazendo. Tinha um gigante para ser derrotado. E quantas vezes nós, servos de Deus mesmo, diante de um contexto de igreja, desanimamos porque ouvimos ou ficamos sabendo que pessoas falaram isso, disso de mim. Eu estou preocupado com a minha reputação ou com o propósito que Deus tem para mim? Se eu estou preocupado com a minha reputação ou com o meu nome, com aquilo que estão falando de mim, ou deixo de falar, o mais importante não é aquilo que falam a meu e a seu respeito. O mais importante é aquilo que eu vou fazer com aquilo que falam ao meu respeito. A atitude que eu vou ter. Se eu não sou aquilo que a pessoa está falando de mim, eu vou olhar para quê? Para as circunstâncias ou para o propósito? O propósito é muito maior, amado. Davi não se preocupou com o que Eliabe estava falando dele. Davi falou, eu tenho um propósito para realizar.
Deus tem uma obra para fazer através da minha vida. Eu sempre costumo dizer que as minhas filhas falam: nossa, pai, você já contou essa historinha mais de não sei quantas vezes para mim. Eu quero contar de novo hoje para você. Posso contar, André? Fica à vontade, Nadinho. Quero contar de novo, para não ouvir os falatórios, os comentários. Numa Sapolândia, num bairro de Sapinhos, eles tinham uma disputa, eles tinham uma competição. Uma montanha muito alta, e o primeiro sapinho que conseguisse subir aquela montanha e chegasse ao topo, casaria com a filha do rei da Sapolândia. A filha do rei era muito bonita, né, mano? Cuidada, tal. E todos os sapinhos ali iam naquela competição. E todos, quando estava subindo, as pessoas gritavam: oh, você vai cair, toma cuidado. E os sapinhos ficavam preocupados com aquilo. Era um morro muito alto, uma montanha muito alta. Aí davam ouvidos para aquelas pessoas, ficavam amedrontados e caíam e morriam. Mas teve um sapinho corajoso, subindo, e as pessoas falaram: oh, você vai cair daí, desce daí, você vai cair. E o sapinho continuava subindo, até que aquele sapinho conseguiu ir no topo do morro lá, da montanha. E todo mundo: sapinho conseguiu. Aí as emissoras de TV ali na época, contextualizando, né, mano? Foram entrevistar aquele sapinho, queriam saber qual foi a estratégia que ele usou para conseguir subir aquela montanha e chegar no final da competição vitorioso. E a repórter da emissora falou: olha, qual foi a sua estratégia que você usou para conseguir subir? E o sapinho ficou olhando para ela, e a repórter falou: responde, eu estou te perguntando qual foi a estratégia. E ele falou: hã? O sapinho era cego, era surdo. Não cego, surdo. O sapinho não ouviu nada. O sapinho tinha um propósito. O sapinho tinha uma missão. Assim como eu. Não estou comparando eu ou você a um sapinho de maneira alguma, amado. Mas nós temos um propósito. Deus tem um propósito. Eu permanecer, mesmo sem ver o resultado momentaneamente, mas eu perseverar em oração, perseverar em jejum, perseverar naquilo que Deus colocou em meu coração. Segunda estratégia que Davi usou, permaneceu. Terceira estratégia, amado, que Davi usou. Davi entendia que de uma maneira natural, Davi não podia vencer aquele gigante. Era algo muito maior do que ele. Davi se revestiu da armadura não humana, aquela armadura que Saul colocou em Davi. Aquela armadura era uma armadura natural. Davi nunca tinha usado aquela armadura. Não precisou de uma armadura natural para lutar contra o urso, contra o leão. Ele precisou se revestir do poder de Deus. Nós entendemos, amado, que toda batalha é Deus que peleja por mim e por você. Mas de uma maneira natural, nós nunca vamos conseguir vencê-las. Davi nos ensina a nós nos revestirmos da autoridade derramando o poder dos céus sobre a minha e sobre a sua vida. Davi, amado, nesse texto, 1 Samuel 17, rejeita as armaduras humanas. Ele se vestiu do poder de Deus. Ele se revestiu do poder de Deus. Em Isaías, capítulo 61, se você puder abrir, amado, se não, só me acompanhe. Isaías, capítulo 61, 3 versos apenas, fala sobre nós nos revestirmos da armadura de Deus. Isaías, capítulo 61, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos que estão presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo
em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que te chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriores que estavam destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Davi sabia que não existia arma natural para lidar com aquele gigante. Teria que ser arma espiritual. Davi tinha que se revestir da armadura de Deus. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim, amados, contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Não é uma luta humana, não é com pessoas que nós lutamos, mas é contra principados e potestades que atuam através de vida de pessoas. Saul até tentou colocar uma armadura natural em Davi, mas Davi, coitado, não saiu nem do lugar, amado. Nunca usou aquilo, nunca precisou de armadura natural. As experiências que Davi teve, amado, sem ninguém ver, sem ninguém saber, foram revestidas do poder de Deus, a força que vinha do alto sobre a vida de Davi. Assim somos eu e você, amado. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, na força do nosso braço. Não adianta, nós não vamos conseguir vencer. Você luta e sabe que não vai ter resultado quando é uma maneira natural. Você tenta, se esforça, mas não vê o resultado. Davi entendeu que aquela armadura natural, amado, ele não podia vencer aquele gigante. E Davi se desfaz daquela armadura natural e começa a contar para Saul as experiências que ele teve com Deus. Derrotando o urso, derrotando o leão. Fala: Saul, eu vou contar as experiências que eu tive. E esse gigante não vai ser diferente. Amém, querido? Quarta estratégia que Davi teve. Davi fez algo profético. Davi profetizou sobre o gigante. Deus leva Ezequiel num vale de ossos secos e pergunta para Ezequiel: o que você vê? Você crê que esses ossos podem se tornar, podem se reverter essa situação? Ezequiel vê aquele contexto e fala: tu sabes, Deus. Ezequiel não cria. Sabe o que Deus fala para Ezequiel? Profetiza. Eu vou trazer a vida. Eu vou trazer a restauração. A sua parte é profetizar. O fôlego da vida, quem vai soprar sou eu. A batalha, quem vai vencer sou eu. O milagre, quem vai fazer sou eu. Porque a glória é minha. Eu não divido-a com ninguém. Mas Deus fala para Ezequiel: profetiza, Ezequiel. As tuas palavras têm poder. Profetiza, crê no meu coração, por isso falei. A fé sem obras, ela é morta. Eu até creio, mas eu preciso profetizar sobre aquela situação, sobre aquele quadro que vai mudar. Davi, no verso 46 de 1 Samuel 17, fala assim: hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Davi, antes de vencer, amado, ele profetiza sobre aquela situação. Eu e você, queridos, nós temos uma arma poderosa: profetizar sobre situações, liberar palavras sobre aquelas situações. Quinta e última estratégia, amado. Sabe o que Davi fez? Davi celebrou a vitória. No verso 53 de 1 Samuel, capítulo 17, eu quero ler para nós orarmos. 1 Samuel, capítulo 17, verso 53, diz assim: então voltaram os filhos de Israel
de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Depois da vitória, depois que Davi vence, corta a cabeça do gigante, os inimigos do povo de Deus saíram. O povo, Davi e os seus valentes, e as pessoas que estavam com Davi foram atrás deles e despojaram, tomaram tudo. Sabe o que representa isso, amado? Um tempo de restituição na minha e na sua vida. Deus quer restituir. Deus tem uma restituição sobre a minha e sobre a sua vida nesse tempo. Talvez uma restituição da presença dEle. Talvez uma restituição da fé que nós perdemos no meio dessa crise. Restituir a alegria. Restituir a minha fé e a palavra. Aquilo que eu creio no meu coração, amado. É um tempo de Deus restituir. Um tempo de Deus restituir a nossa comunhão com Ele. Todos os dias nós temos orado das 21 às 21h30 pela presença de Deus para restituir o relacionamento em família com Deus, natural, restituir o nosso tempo com Deus. O que mais nós tivemos há um mês, 60 dias atrás, era tempo. Algumas pessoas não pararam, mas outras literalmente pararam e tiveram tempo. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amado. Tudo que Deus faz está cooperando para a minha e para a sua vida. Eu oro para que venha um tempo de restituição para mim e para você, querido. Para a sua casa. Aquilo que foi perdido, Deus traz de volta. Amém, querido? Eu quero orar por você. Quero orar pela sua família. Que haja um tempo de restituição, amado. Nós temos um Deus que peleja por mim e por você. Nós temos um Deus que é presente na minha e na sua vida. Um Deus que nos socorre. Um Deus que ergue o abatido, que levanta o necessitado. Um Deus que traz alegria para o triste. Traz esperança para quem já perdeu. Deus é um Deus que faz isso, amado. Que restitui, que traz um tempo de restituição. E eu quero orá-lo agora, nesse momento. Se você puder aí na sua casa, fechar os seus olhos e clamar a Deus. Para Deus que venha um tempo de restituição na minha vida. Pai querido, Pai amado, na Tua presença onde estamos nesse momento, Deus, eu oro para cada família, para cada pessoa que está assistindo. Que haja um tempo de restituição em nossas vidas, a restituição daquele tempo que ficou perdido, aquele tempo que nós paramos de crer, a restituição, Pai, de algo que foi perdida em nossa vida, mas nós aprendemos com a vida de Davi através da Tua palavra, amado Pai. Que Davi foi um homem que prevaleceu, porque o Senhor prevaleceu sobre a vida de Davi. Deus, eu te peço que o Senhor esteja prevalecendo sobre toda e qualquer situação que se levanta na nossa vida. Que o Senhor, Pai, agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Que haja uma ação do Teu Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, dentro do nosso coração, de dentro para fora, possa resplandecer a Tua luz, a Tua alegria em nossa vida, Pai. Que o Teu nome seja exaltado, que seja glorificado através de cada luta e de cada batalha que nós passamos, porque maior é o Teu poder sobre todas e qualquer situação, Pai. Eu oro para que a Tua bênção possa vir sobre cada lar, Deus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que essa palavra gere vida dentro de nós e que nós tenhamos, Pai, um tempo de restituição
da tua vida em nós, restituição da tua alegria em nós, restituição do teu propósito em nossa vida, Pai. Que nenhum plano e propósito que o Senhor tem para fazer em cada situação da nossa vida seja frustrado, mas nós entregamos cada um diante da tua presença e cumpra, e pedimos para que o Senhor esteja cumprindo o teu propósito em nossas vidas, Pai. Assim eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido. Que o propósito de Deus, independente de lutas, independente de situações, se cumpra na minha e na sua vida. Amém, amado? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus continue falando ao teu coração através dessa palavra. Amém, amado? Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor Jesus.